Vamos a um texto, livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler 7 versículos. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um dos servos: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pedaço de pau, lançou ali naquele lugar, e fez o ferro flutuar. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está narrando um dos grandes milagres que Deus usara este homem chamado Eliseu para fazer. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. Quando nós falamos do nome de alguns homens de Deus na Bíblia, tem algumas características que marcaram a sua trajetória. E eu, particularmente, quando lembro de alguns homens de Deus, eu me lembro de alguns feitos que Deus o fez, e nós o chamamos pelos feitos. Por exemplo, Eliseu foi o sucessor de Elias. Deus levanta esse homem para suceder este outro grande homem de Deus chamado Elias. Quando eu falo de Elias, eu me lembro logo de fogo. Então, para mim, Elias, o que eu estou dizendo aqui não é doutrina, mas para mim Elias é conhecido como o profeta do fogo. Profeta do fogo porque Deus usara de forma poderosa, e através do seu ministério, Deus se apresentava em fogo para responder o seu ministério. Por exemplo, Deus responde para Elias em fogo quando ele vai oferecer o sacrifício adiante de Deus, quando ele estava lá no monte disputando com os profetas de Baal. A Bíblia diz que o fogo foi tão inflamado que até o pó que estava no altar, o fogo de Deus lambeu. Profeta do fogo porque a Bíblia vai dizer que quando aquele capitão vem com seus 50 homens para prender Elias a mando do rei, a Bíblia diz que aquele homem chega no pé do monte, Elias lá em cima, aquele homem chega no pé do monte e grita assim: Elias, homem de Deus, o rei manda você descer. E de uma forma simples, sem fazer barulho, sem arrodeio, sem campanha, sem gesticular, ele olhou e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E toma fogo, matou 51 homens. Ou seja, quando eu falo deste homem, eu me lembro logo de fogo. Ou seja, para mim, uma das características deste homem que eu posso chamá-lo é Elias, homem de Deus, profeta do fogo. Quando eu falo de Eliseu, eu já me lembro da sucessão de Elias. Para mim, Eliseu, para mim não, a Bíblia vai dizer, ele foi o sucessor de Elias. Mas nós também chamamos Eliseu do profeta da porção dobrada, porque a Bíblia diz que quando Deus arranca Elias, se o horário permitir, nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que uma das coisas que ele pede é a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E é este homem que Deus vai levantar para ser o sucessor do profeta Elias. E detalhe, Deus levanta este homem em uma época em que Elias estava amargurado, trancafiado dentro de uma caverna, desejando a morte, achando que só tinha ele sobrevivido da perseguição de Acabe e da sua mulher Jezabel. A Bíblia diz que ele está dentro da caverna, desejando a morte, quando de repente desce fogo de Deus do céu. Aí o texto diz que Elias olhou e falou: bom, se é fogo é o meu Deus, porque eu conheço Deus como fogo. Aí o texto diz que quando ele sai fora da caverna, a Bíblia diz assim: Deus, porém, não estava no fogo. Ele se sente frustrado, volta para a caverna. A Bíblia diz que tem um grande terremoto. Elias olhou e falou: Deus que eu conheço do fogo não veio através do fogo, mas só pode ser ele através do terremoto. Ele sai para o lado de fora da caverna e a Bíblia diz assim: Deus, porém, não estava no terremoto. Aí o profeta ficou frustrado, porque dá a entender que o profeta era do movimento, o profeta era do manto. Se não for fogo e não for terremoto, não é Deus. Ele entra de novo dentro da caverna, e quando ele está desejando a morte, a Bíblia diz que vem uma voz suave, uma voz mansa, e diz: Elias, homem de Deus. Mas se Deus não está no fogo, se Deus não está no terremoto, não é nessa voz suave que ele vai estar. Quem é que está falando? Sou eu, Elias. Sai da caverna. Oh glória, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele responde: Senhor, Jezabel quer me matar, matou os teus profetas, matou todo mundo, só sobrou eu. Deus diz: quem falou? Eu tenho 7.000 guardado, melhor do que você. Oh glória, porque tem gente, irmãos, que acha que a igreja está acabando. Tem gente que vive de saudosismo. Eu vou falar, Deus me trouxe aqui, eu vou entregar essa mensagem no altar. Tem gente que gosta de saudosismo. Tem gente que diz: na minha época a igreja, na época do fulano, o pregador na época do ciclano. Quero te
te dar uma notícia: o Deus que usou o fulano quer usar você também. Ô glória, o Deus que se manifestou lá atrás, através de homens e mulheres de Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus ainda tem levita no altar, Deus ainda tem levita na igreja, Deus ainda tem sacerdote na casa. E deixa eu fazer uma pergunta por desencargo de consciência: tem adorador aqui nesta noite, irmão? Será que pode me ajudar um pouquinho com o retorno? Só um pouquinho de retorno, por favor. Então é nesta hora que Deus se apresenta para Elias. E a Bíblia diz que quando Deus se apresenta para ele, Deus ainda fala para ele: e sai daí, que inclusive eu já tenho o homem que vai te suceder. Eu já tenho aquele que vai ocupar o teu lugar. E a Bíblia diz que ele sai, e Deus o leva até onde está Eliseu. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai levar este homem até a presença do seu sucessor, que é Eliseu. E Deus vai encontrar este homem, ou melhor, Elias vai encontrar este homem numa posição totalmente desfavorável, num lugar totalmente desfavorável, porque Deus é especialista em achar quem está escondido. Deus é especialista. Os olhos de Deus podem escapar do olho do homem, pode escapar do olho de A e de B, mas do de Deus não se escapa. Deus é especialista em chamar os improváveis, aquele que alguém olha e diz: não dá nada, não vai virar nada, mas o céu aponta e diz: é meu, é minha, eu vou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem que Deus vai levar? Até onde Deus vai levar Elias? Até Eliseu. Aonde está Eliseu? A Bíblia vai dizer que ele está numa posição, num lugar e fazendo algo improvável. O texto diz que primeiro, ele está no campo. Segundo, ele está na 12ª posição. E terceiro, fazendo algo que, se nós fôssemos olhar, não poderia ser o sucessor do profeta Elias. A Bíblia diz que esse homem está arando a terra na 12ª fileira de boi, no campo escondido. E é lá que Deus vai achar ele, porque Deus acha. Oh, glória a Jesus. Irmão, pode estar onde for. Tem uma palavra de Deus profética para esta igreja. Não é semana profética? Então levanta a mão, receba a profecia e leva para a tua casa. Deus vai aonde o homem não vai. Deus alcança aonde a tua mão não alcança. Se você crê, dê um glória por esta palavra. Deus vai buscar, ainda que alguém diz assim: não vai virar nada, é dor de cabeça. Deus vai trazer, vai salvar, libertar. Dá um glória, Deus vai usar. Receba esta palavra. A Bíblia diz que Elias passa por Eliseu, passa pela 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, na 12ª fileira. A Bíblia diz que ele arranca a capa e joga sobre Eliseu. E o que me chama a atenção é a resposta desse moço. O moço não olha para o profeta dizendo: está acontecendo alguma coisa? Por que você jogou a capa em mim? Parece que ele já estava esperando, porque o texto vai dizer que quando Elias faz isso, a Bíblia diz que ele responde dizendo assim: ó, dá para você me esperar um pouquinho? Por quê? Porque eu vou ali em casa me despedir dos meus pais. Irmão, Deus é demais, irmão. A Bíblia diz que Elias olhou para ele e falou assim: vai e volta-te pelo que eu te fiz. A minha tradução diz isso, mas tem tradução que diz assim: vai e volta. Você sabe o que está acontecendo. Oh, glórias a Jesus. O texto diz que ele vai, despede dos pais, e quando ele volta, ele toma 2 atitudes. Quantas atitudes eu disse? Primeiro, ele aceita o chamado. E quem aceita o chamado, automaticamente aceita a mudança. Porque é impossível aceitar o chamado de Deus e não ter mudança de vida. Tem gente que quer ser vaso de Deus, mas não quer mudar de vida. Quando Deus chama para ser, Deus chama para usar, Deus também muda a vida. Você acredita nisso, irmãos? Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas se ouviram, escute de novo. Toda casa, se não tem o capricho de ter um quartinho da bagunça, tem um cantinho da bagunça. Toda casa. Um cantinho ou um quartinho tão particular que você não tem coragem de abrir para receber as visitas lá dentro. E não adianta ficar firme, que daqui a pouquinho Deus vai começar a revelar aqui. Você quer ver? Quando toca a campainha que chega a visita, a primeira coisa que você fala para as crianças: fecha a porta do quartinho. Por quê? Porque a visita não pode ver o que está lá. E detalhe, o que está lá é teu. É bagunça tua. É tão tua que quando você vai e pede para alguém buscar alguma coisa, a pessoa chega lá, olha e não enxerga. E diz: não tem. Você diz: lógico que tem. Você entra lá, na primeira tu acha o que tem. Por quê? Porque a bagunça quem fez foi você, e você entende a bagunça que está no quartinho. É um quartinho tão desarrumado que quando você olha para ele, você precisa de coragem para colocar ele em ordem. Mas chega um dia que você encara e cria coragem. A primeira coisa que você faz, você diz: hoje eu vou limpar esse quartinho. Aí você começa a arrancar tudo que está lá dentro. Você quer ver como Deus vai falar com você? Você pega coisas que você diz assim: meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Olha Deus falando, irmão. Você tira tudo para fora, você arranca o pó. E quando é para você jogar fora o que você não usa mais, porque você nem lembrava que tinha, aí você fica com dó. Você olha e diz assim: ah, eu não uso e nem lembrava que eu tinha, mas vai que eu precise. Resumindo, volta tudo para o mesmo lugar. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui, eu vim para entregar. Deus está dizendo: me dá o quartinho da chave, a chave do quartinho da tua alma. Oh, glória.
Porque eu te chamei não foi para você ficar na mesma vida. Deus te chamou para mudar de vida. Não sei se você pode dar um glória por esta palavra. A segunda coisa que ele faz, ele deixa o passado para trás. Porque tem gente que quer aceitar o convite de Deus, mas não quer deixar o passado para trás. Deus está dizendo: eu te chamei para te mudar, para te usar, para o meu nome ser glorificado. O que Jesus disse? Que aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para herdar o reino de Deus. Lembra de Pedro? Jesus um dia chama Pedro e disse: Pedro, até hoje você pescou peixe, mas de hoje em diante tu não pesca mais peixe. De hoje em diante tu vai ser pescador de homem. O texto diz que chegou um dia que Pedro quis abrir mão da chamada, do ministério, e disse: eu vou voltar a pescar. Nota de rodapé. Você já viu Deus abrir mão de quem é dele, irmãos? Deus vai aonde ninguém vai. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Oh, glórias a Jesus. Sabe onde Jesus foi buscar Pedro? Na praia. E você conhece o texto, eu não quero entrar nele por causa do horário. Foi buscá-lo na praia, mas Eliseu foi diferente. A primeira coisa que ele faz, despede dos pais. A segunda, pega os boi, o arado. Ele manda uma marreta no arado, faz do arado uma fogueira, faz um churrasco, dá para o povo e dá tchau para o passado. Ele está dizendo: nunca mais eu volto para essa vida. Nota de rodapé: quem tem um encontro com Jesus não continua na mesma vida. Eu estou sentindo Deus aqui. E o que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção é que esse homem começa a andar com Elias. E quando você vai olhar a narrativa desse texto, dá a entender que Elias, logo após a consagração, a unção, a escolha de Eliseu, ele já foi tomado aos céus. E não é bem assim. A história vai dizer que ainda tem 2 episódios que acontecem com Elias depois que ele unge a Eliseu. Aquele episódio dos 50 homens com seus capitães e aquele outro episódio da vinha de Nabote. Há quem diga que os dois ainda já andaram junto de 10 a 12 anos. Aqui Deus já nos mostra uma lição. Porque não adianta Deus dizer que tem chamado e vai usar, mas não tem alguém para orientar. O Senhor me ajuda aqui, Jesus. Eu vou deixar essa palavra aqui. Se você canta, o microfone não é só teu. Tem alguém que Deus vai usar. Se você toca, o instrumento também não é só para você. Tem alguém aí, uma geração que Deus vai usar. Oh, glórias a Jesus. Sabe por que a igreja não para, irmãos? Porque Deus vai levantando gerações e gerações. E toda uma notícia: tem quem não quer, tem quem não gosta, tem quem quer abafar. Mas eu quero ser boca de Deus sobre a vida de quem tem chamada de Deus aqui. E se você crer, receba esta palavra: nada, nem ninguém, nem invejoso, nem perseguidor vai impedir o que Deus tem no meio da tua vida e da tua casa. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Só que a história diz que esses homens vão andar juntos ainda entre 10 a 12 anos. Elias vai passando o legado para Eliseu, vai orientando. Eu entendo assim, se você for ler a Bíblia não vai dizer isso. Mas Deus não ia deixar esse homem 12 anos andando com o sucessor à toa. Ele foi aprendendo com o professor. Só que chegou o tempo, as vésperas, de Deus levar Elias no meio de um carro de fogo, no meio do redemoinho. E a Bíblia vai dizer que eles estão na terra de Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Diga Gilgal. Gilgal significa círculo. Gilgal significa aliança. Então, na verdade, a terra de Gilgal é lugar de aliança. Por quê? Porque foi aqui que foi feita a primeira circuncisão. Foi em Gilgal que teve a primeira Páscoa, quando o povo chegou na terra prometida. Porque Gilgal é lugar de aliança. Está aí o porquê do nome aliança. E vou dar uma notícia: só anda junto quem tem aliança. Quem não tem aliança não dá para caminhar junto. Só anda junto quem tem compromisso e a mesma visão. Quem não tem a mesma visão, Deus vai arrancar do teu caminho. Oh, glórias a Jesus. Irmão, você sabia que tem gente com bênçãos retidas porque faz aliança com quem não tem propósito? Sabe por que Deus arrancou Ló do caminho de Abraão? Porque a chamada que Deus tinha com Abraão era totalmente diferente da chamada que Deus tinha com Ló. Ló andava por vistas e Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem Deus chamou para andar por fé não combina andar com quem anda por vista. Então eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida. Não fica chateado se ligou dizendo: estou chegando na tua casa. Eu quero ser boca de Deus e dizer: se for para chegar, para atrapalhar o que Deus tem na tua vida, Deus vai romper essa aliança que Deus não está. Eita, Jesus, me ajuda a entregar isso aqui, Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós ficamos perdidos com quem não tem aliança. Eles começam a caminhar junto para o arrebatamento, para a retirada de Elias da terra. E a partida é em Gilgal. Só andaram junto porque tinham aliança. A Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, fique em Gilgal. Por quê? Porque eu vou para Betel. Irmãos, dá para entender isso? Há 12 anos atrás o profeta olhou para Eliseu, jogou a capa e disse: vem, porque você sabe o que está acontecendo. 12 anos se passou, o mesmo profeta olhou para o moço e disse: agora você fica aqui.
Ué, mas mudou? A Bíblia não diz, mas a Bíblia me dá liberdade. Eu quero crer que Elias estava testando para ver se o discípulo estava no mesmo propósito. 12 anos se passaram. Como é que está o propósito do Eliseu? E nós, irmãos, como nós estamos na caminhada? Como que está o nosso propósito diante de Deus? Tem gente, irmão, mais presa em cargo do que no propósito que Deus tem. E se nós não tomarmos cuidado, esse povo nos engana. Desculpa, mas eu vou entregar. Ô irmãos, eu vim aqui ser boca de Deus. Quanta gente mais preso ao instrumento do que ao propósito, com todo respeito aos músicos. Quanta gente mais preso porque gosta de cantar, mas não tem mais propósito. Quantos pregadores em cima do altar que estão presos mais no cargo, mais na posição, mas não tem mais o mesmo propósito. Mas eu vim aqui como homem de Deus dizer: Deus vai voltar. Oh glória. Receba esta palavra. Levanta a tua mão para o alto e receba esta palavra. Sabe aquela chama que queimou no teu peito, na tua alma, que quando você aceitou a Jesus parece que você era um menino novo que ganhou o doce favorito? Sabe aquela época, e quando chegava a hora de vir para o culto, você não via a hora de vir para o culto que você amava, mas parece que o tempo foi passando e o propósito vão ficando para trás. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer: Deus vai voltar a dar a alegria da salvação para quem chegou aqui nesta casa. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Eita, eu estou sentindo Deus aqui. Alabashui, calamanai. Quem não tem o mesmo, quem não está com o mesmo propósito, meu irmão, como nós temos visto pessoas inconstantes, pessoas que parecem que perderam a convicção da chamada, e isso pode confundir. Tem gente que canta, que toca, que prega, mas porque gosta, mas já perderam a convicção. Perder o foco, perder o alvo. Mas eu vim aqui como homem de Deus profetizar sobre a minha e a tua vida, que nós possamos ser como Daniel. Oh, glórias a Jesus. Estou sentindo uma graça aqui, irmãos. E eu não estou falando isso para você dar glória não, viu? Eu estou falando isso porque eu estou sentindo de verdade. A Bíblia diz que Daniel, quando foi para a Babilônia, estava na casa dos 16 anos. Ele já estava no final do cativeiro, e o cativeiro durou 70 anos. Ou seja, 70 com 16 são 86 anos que se passaram. No capítulo de número 5, quando o filho de Nabucodonosor chama Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel entra perante ele para ler e interpretar o que aquela mão misteriosa escreveu na parede, o texto vai dizer que ele olhou para Daniel e diz: És tu o mesmo Daniel, ô santo, da época do meu pai? Ele disse: vive tu, ó rei, eternamente. Eu não mudei não. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu estou longe de casa, mas o Deus da minha casa não está longe de mim. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Propósito só não é na hora do culto, não. Tem gente que acha que santidade com Deus é só na hora que começa o culto. E quando acaba o culto, quando ele passa da porta para fora, ele volta com a vidinha que ele tinha. Quem tem propósito é crente aqui, é crente em casa, é na empresa. Você pode erguer a mão e dar outro glória melhor do que esse que você deu? Glória ao nome de Jesus. Fica aqui. Não, eu não vou ficar não. Nota de rodapé: cuidado para você não ser reprovado no teste. O Deus que te chamou, Ele continua no mesmo lugar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Dalila nunca deixou de ser Dalila. Foi Sansão que deixou de ser Sansão no colo de Dalila. Que Deus em Cristo nos guarde e que o nome de Jesus continue sendo glorificado através das nossas vidas. Quantos dizem amém? Amém. Ele chega em Betel. A Bíblia diz que quando ele chega em Betel, Betel, irmãos, a tradução da palavra Betel significa casa de Deus. E eu vim dar uma palavra de consolo para alguém aqui. A casa de Deus é lugar de desafio. Tem gente que acha que o desafio está da porta da igreja para fora. Muitas das vezes desafio, irmãos, para quem tem chamada e aliança, está da porta da igreja para dentro. Betel é lugar de desafio. Quem entra na igreja e não quer ver defeito é a mesma coisa de ir no hospital e não querer ver doente. O Senhor me ajuda. Até porque aqui só tem ex. E posso te dar uma notícia? Tem gente que nem alcançou a posição de ex ainda, porque nem liberto foram. Betel é lugar de desafio. Foi em Betel que Jacó, quando fugiu da casa do seu pai, teve que passar uma noite. Foi em Betel que ele teve que colocar a cabeça no travesseiro, a cabeça na pedra e fazer da pedra um travesseiro. Porque aqui é lugar de desafio. E vou te dar uma notícia: só permanece em Betel quem tem aliança. Oh, glórias a Jesus. Quem não tem aliança não consegue permanecer em Betel. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que dizem assim: eu não imaginava que na igreja existia isso. Nota de rodapé: existe. Na igreja, Betel tem quem promete e não cumpre, quem cumpre não paga. Na igreja, em Betel, tem mão que ergue para adorar, mas se pisar no calo tem mão que desce para resolver. Senhor, me ajuda a pregar aqui, Jesus.
Você está comigo, irmão? Você pode dar um glória por essa palavra? Eita, eu não sei o que você veio ouvir, mas receba o peso desta palavra. E vou te dar outra notícia. Não adianta você ficar com não me toque, não me rele, dizendo: ah, nem na igreja eu quero ir mais, nem quero cantar mais, eu não quero pregar, não quero mais ministério, não quero tocar, não quero mais trabalhar na igreja. Por quê? Porque fulano me fez isso, me olhou assim, desviou de mim, falou de mim. Nós estamos em Betel. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia. Eu não sei se os irmãos já viram falando isso, mas vou te dar uma notícia. Aqui é que nem a arca de Noé, irmão. Aqui tem de tudo. Irmão, você já parou para imaginar o desafio desse homem, Noé? Quando Deus falou para ele: Noé, coloca os bichos para dentro da arca, que está chegando a hora de eu fechar a porta. Eu vou pegar os domésticos. Deus disse: não, doméstico e selvagem. Porque na arca tem doméstico e tem selvagem. Na arca tem aquele que diz assim: estou pronto, o que é para fazer? Fica na porta, estou na porta. No estacionamento, estou no estacionamento. Limpa o chão. Mas tem aquele na arca que diz assim: dá para ficar lá fora? Fica ele, não, eu. Não manda em mim. Nós estamos todos na mesma arca, na mesma viagem. Não, quem está entendendo isso pode dar um glória por esta palavra. Irmãos, na arca tem quem vem e diz assim: que culto, que palavra, mas ardeu, mas que coisa boa. Eu estou sentindo Deus aqui. Por quê, pastor? Porque na arca tem de tudo. Lembra de quando estava perto de Deus deixar Noé sair da arca? Aqui que foi que Noé fez? Ele soltou 2 aves. Quantas aves? A pomba e o corvo. Vamos lá? Ele soltava a pomba e o corvo. A pomba voltava rapidinho, e cansada e com fome. Por quê? Porque não tinha lugar para ela pousar e nem nada para ela comer. E o corvo demorava para voltar. E quando voltava, Noé dava ração para a pomba e ração para o corvo. A pomba comia, o corvo não. Sabe por quê? Porque fora da arca não tem lugar limpo para a pomba pousar. Fora da arca não tem comida que faz parte do cardápio da pomba. Mas o corvo não. Lá fora tem tudo que o corvo gosta. Ele enchia o papo de carniça e quando voltava para a arca ele dizia: eu não quero comer isso. É claro, na arca é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa. Tem gente que vem e fica medindo: fulano canta melhor, o culto de tal é bem melhor, o ciclano fala melhor. Eu vou te dar uma notícia: vem com o papo cheio e chega aqui dentro, não quer comer o que Deus coloca na mesa. Você pode dar um glória por esse cardápio que Deus está mandando? Oh, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Só que tem uma coisa, irmão: quem entende o desafio de Betel não pode dizer outra coisa a não ser dizer que aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Você quer ver? É em Betel que nós achamos a presença de Deus. É em Betel que está as promessas de Deus. É em Betel que Deus derrama a sua graça. Aqui é a casa de Deus. Prepara um glória, a porta do céu. Betel. Oh, glória. Não julgue o seu irmão porque ele está aqui ou não deveria estar, porque nós estamos tudo no mesmo barco e todos estamos tendo um encontro com Deus, para Deus mudar as nossas vidas. Se você entende isso, você pode dizer amém? Precisamos conviver com as nossas diferenças. Não deixe Betel te parar. Vou dar uma notícia, irmão: em Betel tem cara feia, em Betel tem menear de cabeça, em Betel tem aquele que escuta, mas daqui a pouquinho ele leva, e quando ele leva distorcido. Em Betel tem aqueles que mudam de corredor para não apertar tua mão. Em Betel tem aqueles que faz de tudo para você sair do departamento, porque para você ele é uma pedra de tropeço, ou para ele você é uma pedra de tropeço. Isso é em Betel. Mas eu quero te dar uma notícia: não deixe ninguém te parar em Betel. Sabe por que você chegou aqui? Porque você tem uma aliança. E vou dar uma notícia: quem fez aliança com você, meu irmão, oh glória, quem morreu por você não foi o perseguidor. Quem morreu por você não foi o caluniador. Quem morreu por você não foi o teólogo. Na meu pulso não tem marca de cravo, do meu lado não tem furo de lança, no meu pé não tem furo de cravo. Quem morreu por você está sentado no trono e tem com você uma aliança. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque Deus fez com você uma aliança. E ainda que o inimigo queira romper a aliança, Deus todo culto te traz aqui para dizer: eu estou renovando contigo a aliança. Quem sabe tem alguém aqui me escutando, você nem daqui é, mas quem sabe tem alguém aqui me escutando, quem sabe tem alguém aqui pelas redes sociais me escutando, dizendo: eu entrego, eu paro, não continuo. Por quê? Porque está demais dentro da igreja. Estamos todos em Betel. Diga: em Betel. Repita: em Betel eu não vou parar. Você crê nesta palavra, irmãos? Olha o que ele diz: fica em Betel. Eliseu olhou para ele e falou assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Sabe o que ele está dizendo? 12 anos se passou, mas eu não perdi a convicção, não. Eu continuo na mesma convicção, eu continuo no mesmo propósito, eu tenho o mesmo desejo. O fogo queima nos ossos. Irmão, quem tem ministério, o fogo queima nos ossos.
Tem gente que diz assim: eu estou cantando demais, eu quero ficar esses dias quietinho. Deixa uns 3, 4 cultos sem cantar, você vai ver se vai continuar a ficar quietinho. Só se tiver pecado incubado, aí o pecado consegue abafar. Mas quem tem vida com Deus e tem ministério não consegue. Quem canta não consegue ficar sem cantar. Quem toca não consegue ficar sem tocar. Quem prega não consegue ficar sem pregar. Pastor, não estou em pecado e perdi o desejo. É hoje que Deus renova a aliança. Eita, glórias a Jesus. Diga: Betel não me para. Ele olhou e falou: Eliseu, fica em Betel, porque eu vou para Jericó. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou parar em Betel. Para onde nós vamos? Para Jericó. Jericó, irmãos, era conhecida como a cidade das palmeiras e a cidade mal cheirosa. Jericó é um perigo, porque quem olhava de longe dizia: olha que coisa linda, olha quanto palmeira, olha que região de sombra gostosa no meio do deserto, olha cada palmeira linda que tem em Jericó. Jericó é um perigo, porque quem olha de longe Jericó só vê palmeira, mas quem chega perto por dentro, o cheiro não é bom. Quem já pisou em Jericó conhece o que eu vou dizer aqui. Para alguns, Jericó é conhecido como a terra das moscas, porque é uma terra mal cheirosa. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que Jericó não nos pare. Cuidado para você não se decepcionar com pessoas que você olha por fora e diz: é um santo e uma santa mulher de Deus, mas quando você se aproxima por dentro é Jericó mal cheiroso. Mas Deus nos trouxe aqui para não jogar ninguém fora. Deus está dizendo: pode ser bonito por fora, mas eu também vou deixar bonito por dentro. Levanta a mão e receba essa palavra. Deus vai limpar o que está escondido aí. Senhor, me ajuda a entregar essa mensagem. Deus vai limpar o que está escondido aí. A mentira sai, o engano sai, o pecado sai, o rancor sai, a ira sai, a divisão sai. Vai ser bonito por fora e bonito por dentro. Você pode dar um glória por esta palavra? Jericó. Não me para, Jericó. A Bíblia diz que ele fala: então fica em Jericó, porque agora nós vamos para o Jordão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que Jericó também não me para. Pode parecer o que eu estou contando aqui, historinha, irmão, mas quanta gente parece que vai, mas não vai, porque não fez aliança. Quantas pessoas que param em Betel, porque se decepciona com algumas coisas que acontecem e enxergam. Deus muitas das vezes mostra para nós orarmos, para Deus entrar com provisão e mudar, mas nós confundimos e queremos parar. Quanta gente que Betel não para, mas Jericó faz parar, porque olha e se decepciona. Eu olhei e pensei que era uma coisa, mas quando eu fui ver é outra coisa. Só que tem um dito, o texto vai dizer que ele passa por Jericó, ele passa por Betel, eles partem de Gilgal e chegam em Jordão. Jordão é o limite da fronteira. Fica tranquilo que nós vamos chegar do lado de lá, irmãos. Quando ele chega, ele fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui. Eliseu disse: não vou te deixar. Perceba que de um lugar para outro, sempre os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram assim: você está sabendo que o teu Senhor hoje vai ser tomado sobre a tua cabeça? Pega o texto quando você chegar na tua casa. O texto diz que Eliseu olhou e disse assim: eu sei, calai-vos. Sabe o que Eliseu está dizendo? Não precisa ficar falando não, porque eu estou sabendo. Fica quieto. Não vem querer fazer conversa para cima de mim não, que você não vai conseguir fazer eu parar. Só que tem uma coisa: a multidão não pararam eles na caminhada, mas na último lugar, no Jordão, a multidão chegou junto. Diz o texto que chega Elias, Eliseu e os 50 filhos de profeta. O texto diz que Elias pede para Eliseu ficar, Eliseu não fica. Diz o texto que os 50 ficam recuados, mas Elias e Eliseu partem junto para o Jordão. A pergunta é: você quer ficar com a multidão ou você quer continuar com o propósito? Quanta gente sem propósito que a multidão está parando. Quer ficar com a maioria ou quer ficar com o propósito? Não deixa nada e nem ninguém barrar a tua vida do lado, antes de atravessar o Jordão. O texto diz que ele falou: eu não te deixo. Ele arranca a capa, Elias dobra a capa, rela no Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão se parte no meio. Elias passa, Eliseu passa junto. Nota de rodapé: só alcança o propósito quem suporta o processo. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Quando ele chega lá, irmão, ele olha para Eliseu e diz assim: pode pedir o que você quer, peça o que você quer. E o texto diz que Eliseu olhou e falou: eu não quero nem o que está em ti, porque se for para ser igual a você, já tem você. Eu quero ser o dobro. Olha, sabe o que Eliseu está dizendo? Eu quero ser usado de uma forma, não para pagar a tua história, mas que nem vão se lembrar de você. Porque se for para ser igual eu, irmão, já tem eu. Viu? Às vezes a gente olha e se espelha num homem e numa mulher de Deus. Eu vou te dar uma notícia: não perca a esperança, mas se for para ser igual, já tem quem está fazendo. Seja melhor, irmãos. Oh, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegam do lado de lá, ele alcança o propósito. Pode pedir o que você quer, que eu vou te dar. A Bíblia diz que ele falou assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Irmão, só ouviu isso quem suportou até o fim. Você vai ver 3 textos bíblicos que Deus assina o cheque e dá em branco para a pessoa escrever o valor que quer. Quando Deus pergunta para Salomão: pode pedir o que tu quer, que eu vou te dar. Quando Deus pergunta para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Ele podia pedir tanta coisa, irmão.
Mas ele pediu uma só: eu quero tornar a ver. E para Eliseu, quando Elias perguntou: pode pedir o que você quer? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí o texto diz que Elias olhou e falou: dura coisa me pediste, porém tem uma cláusula nesse contrato aí. E qual que é a cláusula? Se tu me vês subindo, assim se fará. Se tu não me veres subindo, assim não se fará. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Não perca o foco, fica de olho, não se distraia. Irmãos, quantas pessoas que chegou longe, mas parece que no final da carreira estão deixando tudo ir por água abaixo. Porque o difícil não é alcançar a posição, o difícil é se sustentar nela. Tem gente que luta para alcançar, mas quando alcança, perde o foco e sai e perde a posição que Deus deu. Mas Elias olhou e falou: se você me ver subindo, não tirar os olhos, não perder a convicção, não perder o propósito, você vai receber. Diz o texto que eles estão andando e conversando, quando de repente desce do céu carruagens e carro de fogo. Um redemoinho desce, separa os dois, pega Elias e... Irmãos, eu fico imaginando Eliseu, só não anotou nem a placa do carro. Só que de repente a capa de Elias... A Bíblia diz que Eliseu abaixa, pega a capa. A Bíblia não diz que ele fala, mas eu acho que ele poderia ter gritado: Elias, eu te vi subir. Como quem diz: eu não perdi o foco, só que agora eu quero ver se eu recebi o que você falou. Ele está voltando para o Jordão, ele dobra a capa e clama: aonde está o Deus de Elias? Quando ele toca no Jordão, Deus... Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Deus nos trouxe aqui para nos orientar. Não perca o foco, o propósito e a visão da tua chamada. Olha, irmãos, estamos caminhando para o final da mensagem, eu já vou concluir. Mas eu quero te dar uma notícia. Como nós temos visto pessoas que têm perdido o foco e o propósito nesses últimos dias. Estamos vivendo dias conturbados, e Jesus falou isso, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Que Deus guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas também o nosso propósito. Eu não venho na igreja porque ele tem chave, irmãos. Eu não venho na igreja porque ele tem casa. Eu não venho na igreja porque eu quero trocar de carro. Eu não perco o foco de vir na igreja e querer um aumento. Deus tem tudo isso para dar. Deus tem carro, Deus tem casa, promoção. Deus tem tudo, mas melhor do que isso, o foco não é cargo. Você vale mais do que o cargo. Não é microfone, você vale mais do que o microfone. Qual é, pastor? É nome escrito no livro da vida. E é deste homem que a Bíblia vai falar. A Bíblia diz que Deus tira Elias e fica Eliseu. E para encerrar, é este homem que Deus usa para fazer o milagre da volta do ferro tornar flutuar. Irmão, só acredito que está na Bíblia. A Bíblia diz que eles estão na casa dos filhos dos profetas. Quando os filhos dos profetas olham para Eliseu e dizem assim: Eliseu, o negócio aqui está apertado, rapaz, está crescendo demais a congregação. Mas a parede não aumenta. Nós temos que esticar as tendas. Você permite a gente ir lá cortar umas vigas para a gente aumentar isso aqui? O profeta disse: vai. Só que o povo não foi bobo. O povo falou: debaixo da bênção eu sei que eu vou prosperar, mas é melhor do que estar debaixo da bênção é andar junto com a bênção. Porque tem gente que quer cortar caminho. Não corta caminho, fica junto com a bênção. Não, a gente quer que você vá conosco. Não, então eu irei. O texto diz que chegam no Jordão e estão trabalhando, cortando viga. Preste atenção, irmãos. O ferro do machado não soltou de uma vez. O ferro do machado já veio dando sinais que estava ficando frouxo no cabo. Porque aqui ninguém é pego de surpresa. Eu não sei o que Deus vai fazer nos próximos dias, aqui nessa igreja, nos outros dias do mês profético, da semana profética. Eu não sei. Eu não sei o que Deus tratou com vocês nesses primeiros cultos, 3 cultos. Quem sabe você veio nos 3 primeiros cultos e sua alma se alegrou. E hoje você veio aqui, Deus te enquadrou. Mas hoje, será que eu vim no dia certo? Foi no dia certo. Deus primeiro entrou com a sobremesa, para depois vir com o cardápio. Só tem uma coisa: se você passar por isso, se prepare para o que Deus vai fazer. Não adianta eu vir na igreja, erguer a mão, dizer que me arrepio, sapatear, falar em línguas, remifou, remifly, e não ter mudança de vida. Deus está dizendo: tem hora que você tem que parar para ver se o ferro está preso no cabo do machado. Não adianta cantar sem vida de oração e jejum. Não adianta querer trabalhar para o reino se não tem uma vida de santificação e uma vida de busca e de entrega e de renúncia. Eita, Jesus da glória, me ajuda, Jesus. O texto diz que o moço está trabalhando, ele não se atentou que estava frouxo.
E de repente caiu. E quando caiu, ele deu um grito: ai, ai, homem de Deus, o ferro caiu e não era meu, era emprestado. É claro que não é teu. Quem canta, quem toca, quem prega, quem trabalha, com todo respeito à colocação que eu vou fazer, irmãos, não estou desprezando ninguém. Quem limpa o chão da igreja, quem passa um pano para você chegar e estar limpinho, quem trabalha na cozinha, quem está lá fora no estacionamento, não é nada teu, não é nada meu. Está contigo, mas é dele. Está comigo, mas é dele. Prepare um glória melhor do que esse. Você canta, tu toca, eu prego, mas é para ele, por ele, por ele. Eita Jesus. Mas não adianta ter voz bonita se o ferro não está preso no cabo, irmão. Eita Jesus. E detalhe, esses dias nós estávamos na escola dominical da igreja. A nossa escolinha dominical é domingo de manhã. E uma das professoras da escola dominical, ela falou algo que eu quero trazer para os irmãos aqui. Deus me traz agora em memória. Porque perceba que quando ele diz perdi, caiu, afundou na água e não era meu, o profeta não chegou xingando ele. O profeta não chegou querendo matar. Ele já estava ruim porque a dívida era grande. O profeta só perguntou: aonde caiu? Porque às vezes nós queremos camuflar as nossas falhas, irmão. E detalhe, todos nós sabemos aonde é a nossa queda. Você sabe aonde é a tua queda. Você sabe aonde você tem que se blindar para não deixar brecha para o inimigo não entrar e se irandar. Você sabe. O profeta perguntou: me mostra aonde caiu. E foi isso que a professora da escola dominical nos ensinou lá. Ela falou algo que cravou no meu coração. E quem sabe foi para este momento. Ela disse: irmãos, eu tinha mania de dobrar o joelho e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, por pensamento, palavras e por obras. Pronto, no atacado eu já pedia perdão por tudo. Ela disse: um dia Deus me incomodou de madrugada. Deus falou para ela: não, senhora, veja onde tem sido as tuas falhas. Veja onde estão as tuas deficiências. Vê aquilo que está te afastando de mim e aponta o dedo e mostra para mim aonde é. Deus não quer passar um pano quente, Deus quer colocar um curativo para sarar, irmãos. Ele diz: caiu aqui, ó, foi aqui que caiu. Diz o texto que ele pega um fecho de lenha e joga onde caiu. E o texto diz que quando ele joga, o ferro volta a flutuar. Irmãos, eu estou falando de um ferro, de um machado mergulhado em um rio. Sabe qual que era a chance daquele moço achar aquele ferro? Pequena. Mas quando o profeta pega um fecho de lenha e joga no lugar, o ferro volta a flutuar. Quando eu falo do lenho, eu falo da cruz. Se você colocar no pé da cruz, aonde... Ô santo... Se você colocar no pé da cruz e no Calvário, aonde tem sido a tua fraqueza, Deus está dizendo: eu vou voltar a trazer à tona e volta aquilo que você achou que você perdeu. Você crê no poder dessa palavra? E o texto diz que quando o ferro flutuou, a Bíblia diz que o profeta diz: pega porque é teu. E quando você acabar de usar, devolve. Eu encerro com esta frase, sem fazer barulho, sem querer agitar as águas, porque as águas estão agitadas. Hoje Deus nos trouxe aqui para um particular dizendo: eu não quero só glória, eu não quero só aleluia, eu não quero apenas uma mão erguida na adoração. Eu quero voltar a ter contigo a intimidade que eu já tive. Posso orar, pastor? Posso orar? Se coloque de pé. Me falta quase 1 minuto para encerrar. Hoje é noite de renovo de aliança. Eu não te conheço, não sei da tua vida, e não vim aqui para te sujigar através da palavra. Eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo e através de mim falar contigo. Deus está dizendo: eu tenho uma porção para te dar. Aliança foi feita. Não pare em Betel, não pare em Jericó, não pare no Jordão, através para o lado de lá, para receber a porção que eu tenho para te dar. E detalhe, mesmo do lado de lá, tem que vigiar. Porque do lado de lá foi onde o moço do profeta perdeu o ferro do machado. Quando eu falo do ferro, eu falo de poder. Quando eu falo do ferro, eu falo da presença. Quando eu falo do ferro, eu falo da graça. Quando eu falo do ferro, eu falo da minha comunhão. Quem sabe alguém entrou hoje aqui e alguma coisa te fez você perder a presença? Quem sabe alguém entrou hoje aqui e alguma coisa te fez você se afastar da graça? Quem sabe você entrou hoje aqui e você está dizendo: Senhor, eu não era nem merecedor de estar aqui. Deus está dizendo: eu não te trouxe para jogar no teu rosto, eu te trouxe para dizer: só aponta onde está o problema, que eu vou fazer brotar novamente e te entregar aquilo que eu já te dei. Ontem nós estávamos vindo para a capital, saímos de Catanduva à noite, chegamos aqui de madrugada, e no meio do caminho uma pessoa que eu conheço falou assim para mim: pastor, me ajuda, por favor. Eu infelizmente passei por uma adversidade e eu perdi a cabeça, e um copo de uma bebida me fez me afastar de Deus. Eu não sei o que tem feito ou tem lutado contra a tua vida para te fazer se afastar de Deus,
mas eu vim aqui encerrar esta palavra como uma palavra de consolo para a tua alma. Ainda dá tempo de você se guardar. E mesmo que você não se guardou, Deus está dizendo: eu não te jogo fora. Mostra onde está o problema. Oh, glória. E eu vou fazer brotar a chama que um dia queimou na tua vida. Não fica me olhando, fecha os teus olhos e pede: Deus, alavachouri calamanai, é na autoridade do teu nome, debaixo do poder desta palavra, eu quero te pedir que nós não venhamos ficar parados. Não nos deixe frustrados na beira do caminho. Senhor, que a aliança que tu fez conosco não venha a ser rompida. Não deixa a Betel nos parar. Não deixa Jericó nos parar. Não deixa o Jordão nos parar. E não deixa, Senhor, nós perdemos a graça e a tua presença e a essência do teu Espírito. Que nós possamos sair daqui com esta palavra fumegando nas nossas almas. E que nós possamos rever e buscarmos a tua presença para a glória e o louvor do teu nome. Quantos dizem amém? Aplauda Jesus.